Galera, vamos aí, né? Acompanhando a página 76, vamos iniciar aí o segundo capítulo, né? Autoritarismo em Portugal e Espanha, né? Ou seja, gente, essa característica de autoritarismo, né, dos sistemas autoritários que a gente viu aí do nazismo e do fascismo na Alemanha, ela se perpetuou por outros países, né? Outros países também viveram momentos autoritários, né? Aí a gente vai citar dois aí, que é Portugal e Espanha, que também viveram esses sistemas autoritários com nomes diferentes, mas muito com a ideologia muito parecida com o nazismo e com o fascismo, né? Que foi em Portugal e na Espanha, que vão receber outros nomes que não fascismo e nazismo, certo? Acompanha aí, ó. No início da Primeira Guerra Mundial, Portugal era uma república parlamentarista. O que é uma república parlamentarista? Que a principal figura é o primeiro-ministro, certo? É o cara que administra e é a principal figura política do país é o primeiro-ministro, né? Existem hoje, basicamente, na República, dois sistemas. O parlamentarismo, que é onde o primeiro-ministro é a principal figura, e o presidencialismo, onde o presidente é a principal figura, né? O Brasil, por exemplo, tem hoje o presidencialismo, né? O Brasil teve até um período aí de parlamentarismo, mas foi muito pequeno, mas sempre teve uma república presidencialista, né? A Inglaterra, por exemplo, sempre teve uma república parlamentarista, onde o primeiro-ministro é a figura mais importante. Então hoje a gente tem essas divisões. Portugal, no início do século XX, vivia uma república parlamentarista, ou seja, onde o ministro é a principal figura, né? Com 60% da economia voltada para a agricultura e 25% para a indústria, né? Ou seja, no início do século XX, Portugal ainda era agrário, né? Um país agrário, um país voltado para a agricultura. 60% da atividade era agricultura, né? E 25% era industrial, né? O contexto da guerra causou grande desestabilização no país, que passou a vivenciar frequentes greves e manifestações populares. Ou seja, a situação ficou difícil também em Portugal pós Primeira Guerra Mundial, né? A situação não era fácil na Europa como um todo. A gente viu que quem se sai melhor da Primeira Guerra Mundial é os Estados Unidos, que passa a produzir para todos. Só que em 29, né, em 1929 tem a queda da Bolsa de Valores, isso é importante de salientar, né? Tem a queda da quebra da Bolsa de Nova York, que vai afetar o mundo inteiro, e o mundo inteiro ele vai entrar em crise. Portugal também não é diferente, Portugal também vai ser afetado por todos esses problemas, né? Vamos aqui, né? Os governos que ascendiam ao poder enfrentavam continuamente fortes críticas e não se firmavam, ou seja, crise econômica, crise política, né? Em 1928, o Ministério das Finanças português, assumido pelo professor de finanças da Universidade de Coimbra, Antônio de Oliveira Salazar, como resultado de sua política econômica bem-sucedida e com apoio de setores conservadores da sociedade, Salazar foi nomeado primeiro-ministro em 1932, cargo que ocupou até 1968, ano de sua morte. Salazar, ele vai ser uma figura importante. Ele que vai dar início a uma recuperação econômica, só que ele também dá início a um governo autoritário, né? Que a gente vai chamar aí, se na Itália a gente chama de fascismo, na Alemanha de nazismo, em Portugal a gente vai chamar de salazarismo, né? Esse salazarismo é esse governo autoritário, né? Esse governo aí, do mesmo estilo aí do fascismo e do nazismo, né? Autoritário, que interfere na vida de todos, que interfere na economia, interfere na política, né? Ele vai ter apoio das classes conservadoras que apoiavam esse tipo de sistema. Ele consegue, de certa forma, recuperar a economia portuguesa, né? Ele é nomeado, olha, percebam aí, quando ele é nomeado em 1932, né, e vai até 1968, ou seja, são anos e anos, são décadas de governo que só acaba com a sua morte, né? Então, um governo autoritário é tipo uma ditadura aí também, com certeza. Por haver proposto em 1930 a edificação de um novo estado, Salazar dominou o regime instaurado por ele de Estado Novo, né? Ou seja, esse novo regime governamental, ele chamou de Estado Novo, né?
Engraçado que a gente também tem um Estado Novo aqui no Brasil, né? O chamado Estado Novo lá de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas vai ter lá de 1937 a 1945, Vargas tem um governo ditatorial aí chamado de Estado Novo, certo? A nova Constituição previa a subordinação de todas as classes ao supremo interesse da nação, de modo que houvesse um só partido. Olha a característica de governos ditatoriais, de governos autoritários, né? Desses governos, do nazismo, do fascismo e agora do salazarismo. Um partido só, né? Isso é característico de governos autoritários. É por isso que muitos da ditadura militar do Brasil vai dizer que o Brasil não é uma ditadura, porque o Brasil teve a exceção de 2 partidos, foi o bipartidarismo, mas na verdade também foi um governo autoritário, também foi um governo ditatorial, né? Mas uma das características de um governo autoritário é a existência de apenas um partido, né? Então você tem aí já características, montagem de um Estado autoritário. O regime Salazar aproximou-se bastante dos modos fascistas. Nos anos de 1936 e 39, foram criados a Força Política Policial, uma milícia paramilitar e um aparato para propaganda governamental. Percebam que esses governos eles se amparam em propagandas, né? Eles fazem propaganda do bem-estar da sociedade, de que a sociedade melhorou. É uma forma de você esconder os defeitos do governo, esconder a corrupção desses governos e uma forma de você tentar passar aquela ideia de que está dando tudo certo, de que o governo autoritário está dando tudo certo. Então percebam que esses governos eles são amparados por vários e muitos sistemas de propaganda, né? O nazismo foi assim, o fascismo foi assim e o salazarismo também não é diferente. Ele também vai ter esse aspecto da propaganda como uma base muito importante. Outra coisa importante é ter o braço armado desse governo, né? Os grupos paramilitares. O fascismo fazia isso. O fascismo, na verdade, surge como uma milícia que persegue os governos de esquerda, né? Os partidos de esquerda lá na Itália. Então, eles também têm um braço armado, ou seja, grupos armados, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Propaganda, seu poder político não foi tão grande quanto de Hitler ou de Mussolini, mas a ditadura imposta em Portugal desenvolveu uma forte identidade nacional por meio do nacionalismo exacerbado na política e na cultura. Ou seja, essa galera se pega muito na questão do nacionalismo, né? Na questão do patriotismo exacerbado. Professor, o que significa exacerbado? Exacerbado é exagerado, gente. É um nacionalismo exagerado. Não que a gente não deva ser patriota, não que a gente não deva ser nacionalista, mas tudo que é exagerado é errado, né? Vai dar alguma coisa errada. E esse nacionalismo exacerbado também existe em Portugal. Talvez Salazar não tenha tido o mesmo poder de Hitler e de Mussolini, a mesma força, mas ele implantou uma ditadura, tanto que ele vai governar de 32 até a sua morte, né? Então, de certa forma, ele tinha certo poder, talvez não tão forte quanto Hitler e Mussolini, mas ele implanta assim um sistema autoritário em Portugal. Certo? Na década de 1970 teve início um processo de transformações políticas de caráter liberal, que culminou com a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos é quem vai finalizar todo esse sistema autoritário de Portugal, né? As ideias liberais, né? Ou seja, as ideias lá de liberdade, de igualdade, direitos iguais, equilíbrio dos poderes, todas essas ideias aí, elas vão voltar à tona a partir da década de 70 em Portugal, né? O movimento tinha como objetivo derrubar o sistema salazarista, que mesmo depois da morte dele continuou um político que era de ideias de Salazar, né? Então acabar com o salazarismo, certo? Estabelecer a democracia no país e superar os problemas econômicos. As mudanças propostas ganharam forte adesão da população, descontentes, e em 1974 o Estado Novo chegou ao fim em Portugal. Mesmo com a morte de Salazar em 1968, esse sistema continuou em Portugal, né? Ele só cai de fato com a Revolução dos Cravos, né? E aí em 74 de fato retorna a democracia a Portugal, beleza? Tranquilo? Daqui a pouco eu volto com a Guerra Civil Espanhola, para a gente ver como foi também essa situação na Espanha, né? Portugal a gente já viu aí que tem esse caráter parlamentarista de início, mas que se transforma com Salazar chegando ao poder a ser primeiro-ministro,
vai se transformar num governo autoritário, uma ditadura, um nacionalismo exacerbado que vai de 1932 até a sua morte em 1968. Beleza? O chamado por ele Estado Novo, ok?